Oi, Jess. Oi. Vou dar um tempinho só pra galera entrar aí, tá? Já é o começo. 5 minutos. Oi, Bela. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como passaram o dia do Natal? Tem uma mensagem que eu tava procurando, sempre tava na minha cabeça, sempre tava assim. E eu não sabia onde foi que eu vi a primeira vez. Mas aí eu consegui dar um jeito aqui no computador e consegui. Oi, Robson, Feliz Natal. Jesus esteja conosco, muito obrigada. E eu consegui, cara, consegui a mensagem assim, cai assim, eu botei no Google, puf, caiu na minha mão. Eu gosto dessas coisas, eu gosto dessa sincronicidade do universo que nos auxilia, que nos direciona, que nos coloca justamente nessa lida diária, né? E tem muito a ver a nossa live de hoje com essa sincronicidade. É bem importante isso aí. Que eu nem estava programada para fazer live nenhuma e de repente falou no meu coração de realmente fazer um trabalho hoje voltado todo ao aniversariante, que é Jesus, né? E nada de uma forma de algum separatista de grupo religioso, nada disso, mas algo voltado para o ser maior, que é Jesus. E esse ser maior que nos rege, que nos comanda, que nos guia, que é o nosso norte e onde devemos modelar ele realmente. E meu coração se encheu de alegria a partir disso. Teve uma moça, acho que bateu os 5 minutos já. Vamos começar, eu já comecei, vamos começar, né? Evidentemente, de fato. Mas teve uma moça ontem à noite, e ela é responsável por essa live hoje, um dos veículos, né, que me habilitou a ter essa ideia de fazer a live hoje.
E ela disse que estava ansiosa por uma mensagem minha, o que é que eu ia dizer, e eu acabei nem me atentando para isso. Porque eu não gosto de dar Feliz Natal. Não sei se vocês perceberam isso, mas eu não gosto muito de dar Feliz Natal, porque mercantilizaram demais o Natal. Fizeram de uma época de reflexão, de ajuda, de amor mútuo, mercado, festa. Até onde a carne é bem, né, exacerbada. E fugiram, a matéria, né, as pessoas que clamam esse bezerro de ouro, fugiram do real sentido, que é o Natal. É o nascimento de Jesus, simbolicamente, né? Simbolicamente, o dia 25 é comemorado o aniversário de Jesus. Essa passagem do Deus Sol, e que a mitologia aí colocou como uma data simbólica. E nós comemoramos realmente, de fato, como se fosse esse nascimento onde o Verbo se fez carne. E é importante refletir sobre isso. E eu percebi que realmente um Natal atípico ou não, por toda essa circunstância de coronavírus, né, que estamos passando, onde muitos transtornos emocionais tomaram conta. Foi um ano em que eu estava falando com uma amiga minha, a retrospectiva de 2020, em um dia não ia dar conta, tinha que ser uma semana, um mês, para tentar viabilizar os fatos e colocar num cronograma onde 2020 aconteceu tudo e não aconteceu nada. É bem isso. Então, quando essa data vem a nos colocar, não, Natal é família, Natal é isso, mas ok, o que é que estão fazendo das nossas famílias? Será que realmente, de fato, eu estou com a minha família, ou eu estou mais imerso a um mundo virtual que talvez não me dê nada em troca? Ao ponto de eu passar todas as horas do meu dia, da minha noite, com o telefone na mão, postando foto, postando coisas que eu tenho, mas aquilo que eu sou, evidentemente, não é postado. E quando a menina disse assim, você me deu um Feliz Natal falando sobre Jesus. Todas as pessoas que vieram no meu telefone e disseram Feliz Natal, que você realize todos os seus sonhos. Eu, ok, obrigada, Jesus conosco. E as pessoas tomavam um impacto assim, como assim? Esse é o real motivo de eu estar aqui hoje. Eu recebo tanto da vida. Eu recebo tanto de uma espiritualidade maior que rege e me protege e livra-me do mal. E eu devo tanto a um ser que veio e habitou entre nós para nos mostrar simplesmente o que é amar, o que é o amor. É difícil você colocar a cara nas redes sociais falando sobre essas coisas, porque todas as pessoas, incluindo muitos jovens, né? Teve uma reportagem que estava passando na TV e falando sobre essa era de aquários, essa era que muitas pessoas já esperam, de um mundo mais humanizado, onde o bem prevalece, onde o amor é execrível, é palpável, é visto, é rotineiro. E simplesmente um jovem olhou para a televisão e fez: isso é conversa. Isso é conversa. Onde jovens não acreditam mais necessariamente nessa era, porque a matéria já tomou conta, e quando a matéria toma conta, desespero, egoísmo, as chagas da humanidade, né, predominam.
E a gente não vê realmente mais saída, porque a matéria limita. A matéria limita. E quando eu falo de Jesus, alguém que já está descrente da humanidade tem um choque de realidade. Porque é como se o Espírito clamasse ouvir aquilo. Isso chega até nós ao ponto de estremecer realmente essa matéria, esse corpo de carne que é passageiro, que é efêmero e que é tão arregado de tantas crenças. Quando ela falou isso, eu disse: eu preciso fazer algo que me cabe. E eu dei me retirei um pouco das redes sociais, não em passar a mensagem, mas de me expor pela comunicação, até para um resguardo de conhecimento próprio. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E eu percebi o quanto isso vale a pena ser propagado. Que tem até uma música que eu falei, que eu postei ontem à noite, que bom seria se todo dia fosse Natal. Que bom seria se todos os dias essa vibração de desejos positivos para alguém fosse rotineira. Aí a gente puxa lá para a era de Aquários, que muitos especialistas, algumas religiões trazem como um planeta de transição para um mundo de regeneração. Estamos saindo de um caos onde o mal predomina e está muito agitado para que o lugar dele seja respeitado e de direito, onde nós sabemos que o caminho do bem é sempre o ponto que estaremos voltando se desviamos dele. Não tem outra solução. Não tem. E para você que de fato não acredita nessa humanidade, eu vou dar a resposta que eu dei ontem à noite. Você não acredita em você. Você não acredita que você é capaz de fazer o bem, que você é capaz de acolher esse amor, que você é capaz de fazer algo por outra pessoa. Eu não posso necessariamente querer mudar o mundo e ter essa pretensão. Mas eu posso mudar a minha esfera energética. Eu posso mudar a minha esfera habitual. Eu posso mudar o que eu faço da minha família, do meu trabalho, dos meus relacionamentos amorosos, amizades e profissionais, independentemente de fato. O desenvolvimento do ser, enquanto carne, nós precisamos manter o corpo bem, o espírito e a mente. Através de exercícios diários e da prática ao bem. E quando eu coloco o tema da nossa fala da noite de hoje como quem é Jesus, eu pergunto a cada um de vocês: quem é Jesus para vocês? E quem foi esse homem que planejou e cumpriu realmente de fato descer das esferas celestes enquanto um Cristo, enquanto um espírito de alta escola, um espírito de elevada potência que rege um planeta?
diminuir a sua grandiosidade. Augusto Cury disse que tem uma frase que diz assim, que eu acho linda: alguém tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornem grandes. E Jesus diminuiu um pouco de sua grandeza para caber em um corpo de carne, estando em uma condição nascendo em uma manjedoura, nascendo em circunstâncias adversas, numa cidade, num vilarejo, onde na maioria das nossas crenças e na maioria da nossa fala não tem como sair nada bom de lá. E o povo de Nazaré, quando Jesus se apresentava, ele é nazareno, sempre dizia: não tem como sair nada bom de Nazaré. Uma região extremamente desvalorizada pelo povo e pela cultura da época. E a partir disso, Jesus fez de todas essas adversidades que estavam em seu caminho algo que o impulsionou a realmente, de fato, fazer o melhor. E não tem como ser modelo e guia da humanidade sem passar por todos os degraus que a carne necessariamente pode se provar. E ele, por amor a cada um de nós, por acreditar nessa essência divina que existe em cada um de nós, porque fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E não esperem esse Natal chegar para que essa chama divina possa fluir nas nossas vidas. Não espere uma data em especial para que isso possa emergir do nosso interior. A partir do momento que eu sei que mesmo passando por tantas dificuldades, e gente do céu, esse ano, falando em dificuldade, foi bem intenso. Foi intenso porque nós tivemos que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos lidar com perdas, com ganhos, nós precisamos lidar com afastamento, com novos hábitos, nós precisamos lidar com várias coisas e ainda estamos nesse percurso de aprendizado, de incertezas, que muitas vezes não sabemos ainda o que necessariamente vamos acontecer. Muitas pessoas estão já vivendo normalmente, mesmo de máscara ou não, mas ainda estamos nesse clima de incerteza, e acredito que esse Natal, tanto para mim quanto várias pessoas, foi algo renovador ou não, reflexivo. E uma das principais dúvidas é: onde iremos chegar? A partir do momento que esse menino nasce em nós, nasce dentro dos nossos corações, nos ensinando que existe um percurso a ser trilhado na imensidão das oportunidades que hão de vir e que estamos vivendo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse ser que andou com pessoas que normalmente nós não gostaríamos de estar,
Quem é esse ser que preferiu a escória da humanidade e disse que veio para eles, para os doentes, porque eles que precisavam mais da presença do Cristo, dos ensinamentos. Quem é esse ser que nós convidamos a entrar na nossa casa, mas não sabemos de fato como o receber? Talvez pelas poeiras da nossa sala interna, pelas poeiras, pelas teias de aranha da nossa estante, pela desorganização do nosso quarto íntimo. E a partir do momento que eu entro nessa linha de pensamento onde eu preciso fazer o que eu posso para lidar com alguém que veio e transformou uma era, transformou seres, e que é propagado em todo mundo, acreditando ou não nele. Um ser que constrange quando sentido em sua real essência. Vou dizer uma coisa a vocês. Eu nunca tinha assistido aquele filme, de fato, do Mel Gibson, né? Que mostra realmente um pouco do que foi a crucificação de Jesus. E quando eu estava vendo ali aquele filme e começou as primeiras torturas, eu me desesperei. Eu me desesperei porque aquilo não foi nem a metade do que realmente Jesus sofreu. E eu senti uma dor terrível. Uma dor terrível de como uma pessoa que não fez crime algum, que não cometeu crime algum, e mesmo assim, se tivesse cometido, não seria passível de tanta tortura, de tanta dor. Estava passando por situações tão deploráveis. E eu chorei. Chorei e pedi, pelo amor de Deus, que tirasse aquele filme, porque eu não aguentava assistir aquilo. A ser humano nenhum, e muito menos a quem é meu mestre, a quem eu escolhi para ser meu modelo e guia, sendo tão falha. Mesmo sendo... É como se diz assim, se vocês acham... como se alguém dissesse, apontasse o dedo, você é isso, você é aquilo, você faz... Vocês nem sabem quanto ruim, ou quanto eu posso ser ruim, e o quanto eu posso ser boa. Muitas pessoas que apontam o dedo para você, para mim, falando o que nós somos, nós podemos ser piores do que as pessoas acham que nós somos. E nós podemos ser melhores do que nós achamos que nós somos. E mesmo sabendo disso, Jesus nos acolhe, nos abraça e nos dá uma nova alternativa de caminho, quando diz: vá e não peques mais. Todas as passagens do Evangelho é uma lição belíssima para nós. Não é muito distante não, tá? Para nós. Todas essas passagens, ela diz mais de nós do que necessariamente do outro. Quando ele encontra com todos os personagens da Bíblia, os que têm nome ou não. Os que têm nome ou não. Porque aqueles que tiveram nome
fizeram do encontro com Jesus o encontro de renascimento da vida. E aqueles que não tiveram nome na Bíblia simplesmente passaram para dar uma lição para os outros. Mas será que essa lição verdadeiramente, de fato, foi aprendida em si? Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que o primeiro messianato dele foi na família, onde pediu ao Pai para trabalhar junto com ele na carpintaria, talhando a madeira, transformando a madeira para servir aos outros, para servir as famílias? Que Jesus é esse? Que foi até o último degrau por uma traição. E muitas vezes pelo um beijo, pelo um afeto, uma demonstração de afeto, foi rudemente traído e entregue aos seus algozes. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que anda com prostitutas, com leprosos? Que Jesus é esse que sabe escanear e sondar o mais íntimo do ser, dando uma nova esperança a quem cruza o seu caminho? E falar sobre Jesus é sempre algo muito emocionante, porque toca no íntimo dos nossos corações, ao ponto de nos constranger. É muito fácil eu dizer que sigo a Ele e não colocar nas minhas mãos, nos meus atos, nos meus pensamentos, o que condiz a Ele. É muito fácil eu entrar numa programação de um grupo, religioso ou não, e no meu dia a dia, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, eu fazer diferente do que ele ensinou. A presença constante desse menino que cresceu e nos mostrou como devemos seguir, como devemos fazer, como devemos lidar, é o nosso maior remédio, é o nossa maior oração, é o nosso maior meio de sairmos vitoriosos de um mundo tão caótico, onde a materialidade grita o seu lugar. E quando a gente vai lá no Evangelho, diz assim: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Porque a partir do momento que nós entendemos que esse reino é o reino que prevalece, é o reino que fala aos nossos corações, é o reino que conclama a verdadeira imortalidade da alma. Esse reino que nos permite, eu vou usar essa metáfora, tá? Entrando nessa simbologia do jardim. Nós fomos expulsos desse jardim pelo orgulho, pela vaidade, pela pretensão de querer tomar o lugar de Deus. Esse jardim íntimo, esse jardim interno. E Jesus nos coloca de volta no jardim. Nós fomos expulsos por essa ignorância, por esse egoísmo. E Jesus vem e nos coloca dentro do jardim. Nos traz para perto, nos traz para junto. Nos traz e diz assim: ó,
tem como fazer um novo começo. Tem como fazer de novo. Vai, né? E não peques mais. Meu orgulho me tirou do jardim. Tem uma música que é assim, né? E Jesus colocou o jardim em mim. E nisso, nós percebemos um pouco da grandeza desse Espírito. Nós percebemos a grandeza desse ser que se fez carne e habitou entre nós. E que essa misericórdia que Ele tem em nos acolher, em nos abraçar e conhecer-nos como conhecia os 12 apóstolos. Nas suas diversas personalidades, nas suas diversas distinções, nos seus diversos defeitos, citando novamente Augusto Cury, transformou pedras brutas em diamantes. Que ser é esse? Que tem a capacidade de me encontrar toda maldade, pedra bruta, né? Precisando ser lapidada com todos aqueles excessos de vícios. Sair aparando as arestas. Sair aparando, burilando a pedra até se transformar em pedras preciosas, caras. E esses degraus evolutivos, onde estamos subindo em ascensão às esferas do amor, esse burilamento, esses cortes desses excessos são necessários para a leveza da alma. E esse ser colocou-nos nas nossas vistas, passou por todos os percursos, para que nós, verdadeiramente, de fato, possamos entender o que é estar na presença do Mestre. Entender o quanto é gratificante viver na presença do bem e estar no bem. Osho tem uma história sobre o rio, e que esse rio passa por diversas cidades, esse rio passa por diversas montanhas, diversos percursos, às vezes ásperos, às vezes desconfortantes, até chegar ao mar. E quando o rio chega perante o mar, ele estremece, porque ele percebe que ele vai desaparecer a entrar naquela imensidão do mar. E na verdade, de fato, não é desaparecer, mas se tornar mar. E eu acho isso lindo, porque é a jornada de cada um de nós. E não é realmente desaparecer, mas se tornar. Porque a partir do momento que nós entramos nesse todo, nesse universo grandioso, nós se tornamos Ele. E quando alguém vem e me diz assim, me dá um chacoalho, sabe? Por que você não falou? Por que você não desejou Feliz Natal? E eu tomei aquele banho. Eu preciso fazer a parte que me cabe
na esfera que me cabe. É muito egoísmo da minha parte não propagar o dom da fala que eu tenho através da minha comunicação e através do que eu estudo. Conhecimento não é aquilo que entra, conhecimento é aquilo que sai. É muito egoísmo meu não falar do verdadeiro aniversariante nesta data. Porque é ele que me faz amanhecer e acordar todas as manhãs em busca de um sentido e de um propósito. Porque sem esse sentido e sem esse propósito, nós nos perdemos. Nós nos perdemos. A vida sem sentido é muito chata de ser vivida. Porque a matéria não supre, os desejos não suprem a nossa necessidade. Não supre. Porque, como eu disse, nós somos um ser triuno. Nós precisamos trabalhar rotineiramente, diariamente. Corpo, mente e espírito. Não tem como fugir disso. Porque se eu trabalho muito um lado, os outros clamam necessidade. E por isso que a gente entra numa era. Nós entramos em uma era de desespero, de ansiedade, de todos os transtornos que nós já podemos falar. E muitas vezes orar é difícil, porque a gente só respeita o que a gente conhece. E quando a gente não respeita algo, evidentemente, nós não colocamos nesse algo a credibilidade necessária para vivermos adequadamente aquilo. Quem é esse ser? Quem é Jesus? Que muitas pessoas têm medo de falar. Porque muitas religiões colocaram, vou dizer, é forte, tá, gente? Isso que eu vou colocar, mas é evidentemente o que me parece. Colocaram Deus, colocaram Jesus dentro de uma gaiola e tomaram o poder de falar sobre isso. E quando alguém adentra nessa presença suprema de um ser que foge das barreiras da religião, precisa e sente a necessidade de gritar que é necessário essa transformação íntima, essa reforma íntima, para conhecer verdadeiramente as alegrias, a felicidade que o Espírito já conhece, que nos cobra, mas que a matéria ainda não conhece vislumbrar. Quem é esse ser que se fez tão pequeno e que hoje seu nome é perpetuado em hosanas em todos os lugares? Que pessoas que muitas vezes não sabem quem é, nem o que foi, nem o que viveu, são tocados pela presença e pelo olhar de alguém que pede não só o pão material, mas evidentemente o pão espiritual. Meu coração se alegra ao ponto de poder falar, e eu estava pensando que todas as vezes que eu vou falar necessariamente sobre Jesus, eu me emociono e algo maior me segura, porque alguém que chega precisa ouvir que há esperança
para um mundo onde o desejo predomina. E essa live hoje não é para vocês, tá? Desculpa eu dizer. Essa live hoje é para mim. É para que eu lembre quem eu sou. É para que eu lembre que essa construção desse ser, ela pode até parar um pouquinho. Ela pode até parar um pouquinho. Mas ela precisa continuar. É mesmo você não querendo ouvir porque teve uma experiência limitante com essas coisas do espírito, igual o exemplo que eu dei agora há pouco, falando sobre a era de Aquários, e que muitas pessoas não acreditam. E eu lembrei também, sabe aquela parte da carta de Coríntios 13, onde fala do amor? Se eu falasse todas as línguas, mesmo assim, sabe ela? E fala e descreve o que é o amor de uma forma tão sublime. Uma outra pessoa olhou e leu, e na minha frente disse: esse amor não existe. E eu fiquei olhando. E percebendo o quanto deve ser triste alguém que perambula pelo vale, vou utilizar isso, pelo vale das sombras da morte, sem uma esperança de algo maior. E quando nós entramos na presença realmente desse ser, que habitualmente nos chama pelo nome, que toca no nosso coração, no nosso íntimo, e nos abala a estrutura, nós possamos viver um Natal todos os dias. Que essa data marcante para todo mundo possa deixar sementes em nós de um exercício diário, de hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Que nós possamos entender que o real e verdadeiro motivo de estarmos aqui é essa jornada árdua das trevas para a luz. Dessas trevas de vícios, dessas trevas de levar o mal, a inveja, o orgulho, a vaidade, predominar isso, porque o mal é o bem-estar, o mal é a fartura, o mal é toda uma prosperidade só para mim. Só para mim. Enquanto que o bem é o bem-estar, é a prosperidade. Essas são essas coisas boas para o coletivo, para todos nós. Pegando o exemplo, pega uns 50 milhões. 50 milhões. Só para mim. Só para mim. E esses 50 milhões voltados para o coletivo, em bem-estar na saúde, em lazer, para todo mundo. Vê a diferença, vê essas distinções. E esse ser
que esse ser nos permitiu abrir os horizontes e vislumbrar um novo patamar, um novo amanhecer, uma nova era, onde humanos conseguem viver bem com humanos e com a natureza. E para isso acontecer, não será necessário mudarmos o mundo, mas mudarmos o nosso mundo. Para concluir, eu gostaria muito de trazer a mensagem que eu falei lá no início, que eu estava procurando, e eu achei. E ela é intitulada Perante o Divino Mestre. E eu gostaria, e peço licença para compartilhar ela com vocês. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: que seja crucificado. Jesus Cristo, condenado sem culpa, vencido e vencedor, profundamente amado, violentamente combatido. De todos os títulos, preferiu de mestre, conquanto devesse, nas provas supremas, reconhecer-se abandonado pelos discípulos. De todas as profissões, praticou um dia a de carpinteiro, ciente de que não teria para ministrar, ciente de que não teria para a ministração de seus apelos e ensinamentos, numa culminância de poder terrestre, e nem galerias de ouro, mas sim pobres barcos talhados em serviço de enxó e a golpes de formão. Soberano da eternidade, permitiu-se lhe aplicassem a coroa de espinhos, deixando-se alcançar num sólido constituído de 2 lenhos justapostos em 2 traços distintos. Ele, que se declarou enfaixando o caminho, a verdade e a vida, deu-se na extrema renúncia em penhor de semelhante revelação, suspenso nas horas derradeiras sobre o traço vertical que simboliza a fé, a erigir-se em caminho para o céu e sobre o traço horizontal que exprimia o amor, alimentando a vida na direção de todas as criaturas, como a dizer-nos que ele era, na cruz, a verdade torturada e silenciosa entre a fé e o amor, a sustentar-se claramente erguida para a justiça divina, batida e suplicada pelos homens, mas de braços abertos. Que essa mensagem possa falar aos nossos corações e nos colocar com essa vontade diária de conhecer Jesus e de eleger Ele verdadeiramente, de fato, como nosso guia e modelo. Muito obrigada a todos vocês por fazerem parte do meu dia, por fazerem parte desse pequeno agradecimento à vida, por tudo que sou e por tudo que eu tenho. Que Jesus possa assim estar conosco, nos guiando no caminho do bem, permitindo
que juntos possamos enfrentar esses dias tão tumultuados, essa chuva tão pesada, mas crentes de uma nova aurora, de um novo amanhecer, de um novo dia que não tarda em chegar. Que Jesus nos abençoe, que Ele esteja sempre em nós, conosco, que nós possamos ser encontrados nele sempre. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe. Não vou deixar salva aqui no Instagram, tá? Eu vou deixar essa salva lá no YouTube. Então, quem quiser, vai lá. Um beijo!